Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Porque por aqui está tudo bem. Já fiz a minha rotina matinal e agora estou com um tempinho. Vim aqui para deixar a palavra do dia para você, porque tem muito tempo que eu não apareço por aqui, não é verdade? Então vamos lá. A palavra do dia de hoje é em Jó, Jó 1, 21, que diz: Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu comecei a ler o livro de Jó ontem, né? Já li algumas vezes, mas ontem eu tava lendo assim. Acho que foi a primeira hora do meu dia, eu comecei a ler, e isso saltou aos meus olhos no sentido de que muitas vezes, né, a gente fica querendo, a gente se apega às coisas. E o que me chamou a atenção é que muitas vezes a gente fica preso a coisas, né, a situações, a pessoas, e quando na verdade, quando a gente para analisar o contexto da vida, o contexto da morte, o contexto do que somos, né, que nós somos apenas um corpo, né, e partiremos dessa vida sem nada, e muitas vezes a gente perde a nossa vida, a gente perde momentos importantes, a gente deixa de viver o agora, presos a situações, né? E ontem foi engraçado que eu estava conversando com as meninas da loja e falando que quando eu tive que ter depressão, para mim foi um presente de Deus, que foi quando eu me desabrochei, foi foi a minha virada assim de estação mesmo, né? Eu não gosto dessa palavra virada de chave, foi a minha virada de estação, foi onde eu me descobri, foi onde eu amadureci e onde eu percebi quantas coisas eu precisava curar, né, internamente. E foi interessante, né, que ontem estávamos conversando sobre isso e eu falei que a depressão para mim foi um presente, né, para eu poder ter feito esse, né, olhar para dentro de mim e ver quantas coisas eu precisava mudar. E eu consegui, gente, perceber mesmo assim, a gente nunca para de evoluir, né, mas eu acredito que eu já evolui bastante assim nas minhas dos meus traumas de infância, dos meus traumas ao decorrer dessa vida, né? Porque afinal 35 anos vivendo a vida sem olhar quem era a Daniela, e inclusive eu até comentei esses dias com uma menina aqui, com a menina que faz a minha unha, que quando eu cheguei em Portugal aqui, eles têm muito hábito de chamar a pessoa pelo nome, né? Daniela, Carolina, enfim, chamar pelo nome, né? E não chamar pelos apelidos, que é um hábito, um costume que a gente tem no Brasil, até mesmo pela intimidade, né? E isso acaba ativando, né? E ativou em mim mais ainda a minha identidade, né, em Cristo. E eu pude perceber como o meu nome é um nome forte, Daniela. E aí, como eu estava a minha vida inteira, todas as pessoas me chamavam de Dani, 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 Dani. E isso acabava um pouco, não infantilizando, mas não trazia aquele peso. E aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, as pessoas elas só me chamavam de Daniela. E eu ficava assim, meu Deus, tá nervosa, tá brava. E não, é o meu nome, né? E claro, tem muitas pessoas que me chamam de Dani e tudo, eu não me importo, isso pra mim não faz diferença nenhuma. Mas hoje eu vejo, eu gosto, eu falo, sabe? Parece que tem um peso, uma responsabilidade, tem uma identidade, uma carga de identidade maior quando eu falo Daniela, quando as pessoas me chamam pelo meu nome, que é Daniela, né? E isso é incrível, é uma coisa. E é incrível, gente, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão boba, mas é uma coisa que realmente faz uma diferença, né? E ontem a gente conversando na loja, ai, tá dando uma luz aqui estranha. E ontem a gente conversando na loja, estávamos falando sobre isso, né? Sobre como muitas vezes a gente tem comportamentos, como a gente vive uma vida inteira sem se conhecer. E com isso a gente coloca a expectativa no outro, a gente coloca a nossa felicidade na mão do outro, como se o outro tivesse responsabilidade de me fazer feliz, como se o outro tivesse a responsabilidade de da minha vida, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade, a nossa vida nas mãos do outro. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente coloca nas costas de outras pessoas. Porque nada mais é do que você precisa se conhecer, você precisa se sentir bem com você mesma, você precisa se motivar.
Tá com tempo, minha irmã? Tem que estar com tempo. Senta aí pra ouvir essas histórias, que eu já tô faladeira. Já fiz, né? Fui no ginásio, tomei o banho gelado, eu fico assim, elétrica. E é isso, gente. Quanto é importante, né, você se conhecer e você. Ok, quando se trata de mente, de emoções, não é uma coisa tão simples como se parece, né? Como se diz. Mas a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você não coloca as suas expectativas, a sua felicidade, o seu estado emocional nas mãos de outras pessoas, isso fica mais fácil, né? Por exemplo, a gente pode se sentir triste, a gente pode se permitir, né, se sentir triste, mas eu consigo também mudar esse cenário. Eu posso me sentir frustrada com alguma situação, não saiu como planejado, mas eu consigo também sentir a frustração e depois me tirar desse estado. Eu não preciso ficar nesse estado permanente, né? Eu mesma, muitas e muitas, muitas vezes, né? Eu sempre fui uma pessoa de relacionamento, eu sempre namorei a minha vida inteira, mas eu era muito dependente, né? Dos meus parceiros, eu era muito dependente de amigas, eu era muito dependente do outro, então eu tinha essa necessidade, essa carência de ter alguém comigo, de ter uma pessoa ali e ter esse afeto. E a partir do momento que eu me desvinculei, que eu, sabe, eu fiquei esse tempo mesmo sozinha, para mim foi um presente de Deus para poder apreciar a minha companhia, para poder aprender o que eu realmente gosto, para poder ver que sim, eu posso ser feliz sem ter que depender das pessoas, no sentido de que a minha felicidade depende do outro. Não, a minha felicidade depende de Deus, a minha felicidade é um estado interno. Então, claro, né, a gente precisa de pessoas, gente, não é nesse sentido que eu estou falando. Nós precisamos sim de pessoas, quero ter um relacionamento, uma família, mas no sentido de que hoje eu consigo, né, ter uma pessoa e pronto, não colocar a minha expectativa, não colocar a minha felicidade na mão dessa pessoa, né? Eu consigo ser feliz, eu consigo fazer as minhas coisas e vai ser uma somatória, não vai ser complemento porque nós já somos completos em Deus, né? Então vai ser uma pessoa para somar. E é isso, gente, que você possa aí se descobrir, que você possa fazer essa viagem aí internamente, né? E ver que muitas vezes a gente precisa, sabe, ajustar muitas coisas. E Deus, ele falou muito comigo, como que eu vou ter uma família se a minha família, a minha base é uma base machucada? Então eu precisei no passado, né, curar a minha criança interior, curar o meu relacionamento com a minha família, que hoje, graças a Deus, é assim mesmo, nossa, meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs são assim incríveis. E muitas vezes o nosso maior medo, o nosso maior desafio é nos enfrentar, é ficarmos sozinhos com nós mesmos, né? E muitas vezes, já viu aquela pessoa que termina um relacionamento e, tipo, não dá um mês, já tá com outra pessoa, e aí termina e, tipo, vai passando, sabe, de relacionamento em relacionamento e não para um tempinho pra se avaliar, se curar, curar traumas, e com isso vai levando de relacionamento em relacionamento, de amizade em amizade, de situações em situações, e isso vai virando uma bola de neve, e quando você vê, nada tá bom, né? Então é isso, gente, que a gente consiga aí ter, né, essa consciência e buscar sempre evoluir. A evolução, ela nunca, nunca, nunca para. E sextou, uma ótima sexta para vocês. Agora eu vou trabalhar e que você tenha um ótimo dia, abençoado dia. Um beijo.